Na aula de hoje, vamos aprender a fazer esses dois diagramas, um corte mais técnico e um corte mais representativo, utilizando os programas de SketchUp, Layout e Photoshop. Bom, gente, nessa aula iremos fazer esses dois modelos de corte. E para você que não conhece esse termo, os cortes servem para mostrar diversos elementos internos de um projeto, como a altura de um cômodo, a altura de esquadrias, rebaixo de forro de gesso, detalhamento, enfim, várias outras informações. E hoje eu vou te mostrar como você deve fazer esse corte contendo todos esses dados mais técnicos e também vou te mostrar de forma mais representativa como você vai mostrar ao seu cliente um corte, por exemplo. Nessa aula, algumas informações serão bem parecidas com o nosso projeto que fizemos lá na primeira aula do nosso curso. Então, se você ainda não assistiu, corre lá que vai incrementar ainda mais o seu conhecimento sobre os tipos de corte. Aqui, como vocês podem perceber, listei algumas etapas que vão ser feitas ao longo dessa aula para você ir acompanhando e fazendo junto comigo. Bom, então, antes de tudo, de gerar corte e tudo mais, você precisa ter feito e finalizado toda essa parte interna do seu projeto, como as paredes, portas e janela e o rebaixo de forro, se tiver. E também é super importante você conferir as unidades de medida que está trabalhando. Você vindo aqui em janela, informações do modelo, e vindo aqui em unidades, aqui você consegue mudar todas essas unidades de medida. E como eu estou trabalhando em metros, eu vou manter como está e é só fechar aqui no X. Bom, agora a gente já pode ir para a próxima etapa, que é gerar os nossos cortes. Bom, para você colocar o corte, você pode vir tanto aqui em ferramentas e ativar aqui o plano de seção, ou mesmo ativar os ícones de corte, que é aqui nessa barra superior, você clicando com o botão direito, você consegue achar ele por aqui, seção. Vindo aqui nesse primeiro ícone, plano de seção, você consegue já posicionar o seu corte e eu vou colocar nessa posição daqui. Pronto, é só apertar em OK, que o seu corte já foi feito. Você selecionando o corte e com essa ferramenta aqui ao lado, você consegue mover o seu plano de corte para onde você quer. Pronto, já deixei nessa posição aqui que eu quero. E agora, para ocultar esse corte, é só apertar nesse segundo ícone aqui. Ele exibe ou oculta os planos de corte. O próximo passo agora é ativar as exibições e achar a vista que o corte foi gerado. Você vindo aqui novamente nessa barra de cima com o botão direito, você acha ele por aqui. E agora é só achar o ângulo que o corte foi posicionado. Ele está aqui desse lado. E você já vem aqui em câmera e ativa essa projeção paralela, que ele coloca essa vista aqui em 2D. Bom, eu já vou deixar salvo já os dois tipos de corte que eu vou fazer, o perspectivado e o corte mais técnico. Então, já vou vir aqui em visualizar, animação, adicionar cena, criar uma cena e vou vir aqui novamente, adicionar a cena. Bom, já tem aqui as duas cenas. E agora, para o segundo corte, que é o corte mais representativo, vai ser a cena 2. Então, eu já venho aqui em câmera e vou ativar essa perspectiva de 2 pontos. Você apertando a tecla Z do seu teclado, você consegue aumentar ou diminuir esse campo de visão. E eu vou colocar um valor aqui de 20. Repare ali embaixo o valor que eu vou colocar e é só apertar Enter. Eu vou trabalhar aqui com esse campo de visão menor. E eu já posso vir aqui nessa cena, que está o meu corte, com o botão direito, e eu vou atualizar para ele salvar essas últimas configurações que fiz. Bom, a partir daqui eu já tenho a base dos nossos dois cortes que vamos trabalhar. E vou fazer cada um com métodos diferentes, ok? Começando primeiro então com um corte perspectivado, vamos começar a criar alguns estilos estéticos para ele. Como vocês podem perceber, eu coloquei aqui alguns elementos, eu coloquei portas, janelas, também coloquei essa escada aqui para tentar incrementar mais esse corte. Vindo na aba de estilos, ative esse terceiro aqui, estilo de documentação de construção. Vem em editar, nesse primeiro ícone, configurações de arestas e já desativa esse perfil, para deixarem as linhas mais finas. Aqui você consegue mudar a cor dessa linha, por enquanto eu vou deixar um valor de 35, eu vou apertar em OK. E vindo nesse último aqui, configurações de modelagem, você consegue alterar a espessura da linha do corte,
eu vou colocar um valor de 1 também. E aqui em preenchimento do corte, eu vou colocar um preto total, para ele ficar desse jeito. Se você quiser deixar ainda mais customizado esse diagrama, você pode adicionar as sombras, que é vindo aqui embaixo e clicando nesse ícone, você consegue colocar esse estilo aqui de sombra. Aqui você consegue mudar o horário e aqui a posição do sol. Para você ter ainda mais controle dessa sombra, você pode vir aqui em janela, clicar em preferências, vir aqui em atalhos, digitar a palavra norte, achar ela aqui, e eu vou atribuir um atalho para essa ferramenta. Vou digitar aqui N, apertar em mais e é só apertar em OK. Agora toda vez que eu apertar N, vai aparecer essa bússola aqui, então você consegue ter ainda mais a precisão da posição do sol que você quer colocar. Aqui nessas duas opções você tem a precisão de colocar esse tom dessa sombra mais claro ou escuro, então eu já vou deixar aqui desse jeito, vou deixar um pouco transparente essa sombra. E para salvar todas essas configurações aqui que eu fiz, não esqueça de vir aqui nessa cena que está esse corte, apertar com o botão direito e atualizar. Atualizar a cena. Finalizando então, primeiro o corte perspectivado, eu também apliquei alguns materiais aqui próprios do SketchUp. Então você vindo aqui em materiais, você encontra eles. Então tem vários tipos de materiais, você tem pedras, tem grama. E com a ferramenta balde de tinta, você consegue ir selecionando a face que você quer e ir aplicando o material. Você já pode vir aqui em arquivo, exportar, gráfico 2D. Vindo aqui nessa barrinha de baixo, deixe ativado o PNG, vem em opções. E caso esteja ativado essa usar tamanho da visualização, você desativa ela e coloca um tamanho maior para a sua imagem não perder a qualidade. Aperte em OK e clique em exportar. Vindo agora para o segundo corte, que é essa vista mais em 2D, eu já vou deixar de um jeito diferente, tá? Em estilos, eu também vou ativar aqui essa terceira opção de estilos de documentação de construção. E aqui em editar, em configurações de arestas, eu vou colocar um valor de 1 em perfil e vou colocar o valor de 35 também. Agora vindo em configurações de marca d'água, vai ser onde eu vou colocar uma imagem de fundo aqui. Clicando nesse primeiro ícone, já acha aqui a textura que você quer usar. Eu vou usar essa aqui e vou apertar em abrir. Aqui nessa primeira janela, ele te pergunta se você quer usar essa imagem como sobreposição da sua modelagem ou colocar como fundo. Eu vou apertar em seguinte. Aqui é onde você vai colocar a transparência dessa imagem. Como eu não quero tão transparente, eu vou deixar aqui nessa posição, apertar em seguinte. E aqui nessa primeira opção, ele já coloca a imagem do tamanho real que ela tem. Aqui ele vai distribuir essa imagem por toda a visualização do SketchUp. Aqui você aumenta e diminui essa imagem. E aqui é como se fosse a opção de logo, caso você tenha alguma empresa e queira colocar aqui a logo da sua empresa na imagem. Vou deixar aqui nessa opção do meio, vou colocar a escala um pouco menor e apertar em finalizar. Vindo para a última parte dos estilos que eu vou colocar em configurações de modelagem, eu vou diminuir também o valor da largura da linha do corte e também vou colocar o preenchimento todo preto. Lembrando, gente, que toda vez que você for finalizar a parte de estilos, venha na aba que a sua cena está salva, clique com o botão direito e aperte em atualizar. Caso contrário, ele irá perder todas essas configurações. Então, se você mexer, girar aqui na vista e tentar voltar na cena, ele irá reconhecer apenas a última alteração que você salvou, tá? Finalizado então esse corte técnico, você vem aqui em arquivo e enviar para o layout. Colocando então esse corte já no layout, eu vou deixar por enquanto essa parte de lado e vou voltar para o meu corte perspectivado.
E para a segunda parte desse corte, repare que ao salvar a imagem em PNG, ele vai colocar um fundo totalmente transparente aqui atrás da minha modelagem. E para continuar esse diagrama, eu vou utilizar o programa do Photoshop. Então, eu coloquei aqui na descrição desse vídeo o site que eu utilizei, que é um site totalmente gratuito para você usar, caso você não tenha o Photoshop instalado aí na sua máquina. Então, vamos lá. Você vai vir aqui nessa primeira opção, Load Photoshop. Vai vir abrir do computador e vai achar a imagem que exportamos lá do SketchUp. Vem aqui e aperta em abrir. Bom, já aqui no Photoshop, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma imagem de fundo aqui atrás dessa modelagem. Então, você selecionando a imagem que você quer na sua pasta, é só você clicar e arrastar. E repare nesses quadradinhos brancos, ele consegue aumentar e diminuir o tamanho da sua imagem. Eu vou deixar nessa posição aqui por enquanto. Vou apertar Enter para concluir. E vou selecionar essa camada e vou jogar lá para baixo, para ele ficar atrás desse meu projeto. Aqui embaixo, ele cria uma nova camada para você. Então, eu também vou colocar lá para baixo. Vou vir aqui nessa ferramenta aqui de gradiente, vou clicar e selecionar a lata de tinta. E aqui nesse primeiro quadradinho, eu vou clicar e vou colocar a cor branca. E com essa camada selecionada, eu vou aplicar, pintando esse fundo aqui atrás, todo de branco. Agora, selecionando novamente essa imagem aqui de fundo, eu vou colocar uma transparência aqui nessa opção de opacidade, para ele ficar bem clarinho ali lá atrás. E agora eu vou preencher essa parte aqui de baixo, então eu vou usar também uma textura qualquer. Eu vou voltar na minha pasta, vou selecionar a imagem, vou clicar e arrastar aqui novamente. Para eu fazer uma cópia dessa mesma imagem, para preencher todo esse espaço vazio em branco, é só você clicar na imagem, deixar essa camada selecionada, segurar o Alt e com a ferramenta de mover você vai arrastando para o lado, até preencher todo esse espaço aqui. Segurando o Shift, você consegue selecionar todas essas partes que ele criou, de todas essas camadas, e com o botão direito, você seleciona essa opção Mesclar Camadas. Assim, ele consegue criar uma camada para todas essas partes. Com a ferramenta de seleção, eu vou pegar apenas essa parte aqui de trás do terreno, e com o balde de tinta, eu vou aplicar uma cor sólida para tapar aqui esse vazio. Agora, com a ferramenta de corte, eu vou tirar essa parte da frente e da parte de trás e apertar Enter para finalizar. O próximo passo agora é colocar um gradiente que ele vai fazer uma fusão aqui esteticamente entre essas duas imagens, tirando essa divisão aqui bem rígida, né? Então, já vamos vir aqui criar uma nova camada, colocar ela no topo. Vir com a ferramenta de seleção, pegar apenas essa parte aqui de baixo. Com a ferramenta de gradiente, ela é bem simples. Nessa setinha, ele abre várias opções para você usar. E aqui é a transparência dele. Eu vou deixar selecionada essa segunda opção mesmo, que ele pega uma cor e termina com a transparência. Ficando dessa forma. E nesse próximo passo é onde vamos colocar os nossos blocos de vegetações, algumas escalas humanas. Então eu deixei aqui na descrição alguns pincéis de Photoshop. Caso você tenha o programa já instalado, você pode aí estar usando no seu próprio diagrama. E aqui, para usar nesse site, você vem nessa ferramenta de pincel, clica com o botão direito e arrasta lá para baixo. Ele tem alguns pincéis aqui de árvores. Caso a sua não esteja aparecendo, você clica nessa setinha e vá lá embaixo que habilita ele. Ele vem nesse formato aqui.
E aqui tem vários modelos de árvores. Você selecionando alguma delas, daqui você diminui o tamanho. E aqui em cima você coloca a transparência dela. Perceba que em todo o processo de aplicação da vegetação no fundo dessa imagem, eu apenas estou alterando o tamanho delas e também a sua transparência, nada mais do que isso. E agora eu vou colocar também alguns pássaros aqui atrás. E para isso você clica com o botão direito, vem aqui nessa setinha novamente. Eu também vou fazer no mesmo esquema das árvores, eu vou só diminuindo, e você vai escolher o arquivo que eu deixei lá na descrição desse vídeo. E também tem vários blocos, vários pincéis legais para você também estar colocando. E eu vou já carregar o meu. Para as escalas humanas não foi diferente. Eu também deixei aqui na descrição do vídeo os blocos que utilizei. Sendo assim, eu carreguei no mesmo modo das árvores e dos pássaros. Então, aqui a única diferença é que eu troquei a cor. Então eu tirei o preto e coloquei uma cor vermelha. Você indo naquele quadradinho ali embaixo, você consegue alterar a cor dele. E coloquei uma leve transparência. Assim como vocês podem perceber, eu vou adicionando em todos os cômodos possíveis. Bom, então ficou assim nosso primeiro corte perspectivado. Ele é bem simples, rápido e prático de fazer. É só mesmo você ter já os blocos aí baixados e também decidir qual estilos que você quer utilizar no seu diagrama. Para você salvar essa imagem, você vem em arquivo, clica em exportar como, e aqui você tem vários formatos diferentes para você usar. Eu vou usar esse aqui PNG, que é uma melhor qualidade que ele te dá. E aqui também, como no SketchUp, você tem que manter essas duas informações com uma qualidade melhor. Então você mantém um valor aí alto e sempre mantém essa barra de qualidade em 100%. E é só clicar em salvar. Finalizado então o corte perspectivado, agora indo para o outro corte, que é o técnico. Voltando para o nosso SketchUp, você vem em arquivo e enviar para o layout. Aqui nessa primeira janela ele vai te perguntar qual o formato da folha que você vai usar. Então por enquanto eu vou deixar uma A3 paisagem para ver como é que fica esse projeto nessa folha. Ele já inseriu aqui. Então você selecionando, você tem essas setinhas que você aumenta ou diminui. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a escala certa desse desenho. Você vindo aqui em modelo do SketchUp, ele já está selecionado a cena correta, que é a cena 1. E você ativa esse preservar a escala ao redimensionar. Aqui, nessa setinha, você tem várias opções de escala diferentes. Eu vou tentar usar 1:100 para ver como é que fica. Ó, 1:100 ficou muito bom. Coube certinho aqui o nosso projeto. Caso não dê o seu desenho na folha, você pode tanto adicionar uma nova escala personalizada ou mesmo trocar o formato desse papel. Para você adicionar uma escala nova que não esteja aqui, você vem adicionar escala personalizada. Ele abre essa janela. E aqui você tem o tamanho do papel. Você mantém as mesmas configurações que tem aqui. O papel está em 1, que é 1 milímetro. Então você coloca 1 milímetro. O modelo também coloca em milímetro. E aqui você vai colocar a escala que você quer. Se for, por exemplo, 10, 1:10, você vai manter 1:10. Ele vai ficar nesse formato aqui. E é só você adicionar a escala personalizada. Clique em fechar, que ele já está aqui adicionado para você. Caso você queira trocar o formato desse papel, você vem aqui em arquivo, configurar documento, vem na seção de papel e aqui ele também
traz outras opções que não estavam naquela primeira janela que a gente abriu o layout. Então é só você clicar em qualquer uma dessas, certo? Que ele troca aí para você. Bom, feito isso, já adicionei então no meu papel. Agora eu vou aumentar essa janela aqui de visualização para ocupar o máximo da folha possível. O próximo passo é adicionar as cotas, então você já vem aqui na ferramenta. Ela também é simples, é só você clicar num ponto e outro, que ele já coloca a medida aí. E para você configurar essa cota, você vem nessa aba aqui, estilo da dimensão. Você tem o estilo de guia, você tem aonde que o texto vai ficar posicionado na linha de cota, se ele vai ficar no centro, se ele vai ficar abaixo, se ele vai ficar em cima. E aqui é importante você estar atento porque ele está usando a escala do seu desenho, então se você trocar a escala do desenho aqui, ele vai trocar automaticamente a escala da cota. Para você trocar esses símbolos e também a espessura e a cor da cota, você vem no estilo da forma, aqui você tem o traçado, a seta inicial, eu vou colocar esses cortes, o traço eu vou colocar uma cor cinza, e vou colocar mais fino, para ele ficar desse jeito. E como é um corte, eu vou colocando as alturas dos ambientes aqui. E agora, para você também trocar a cor desse texto, é só você selecionar as cotas, vir em estilo do texto, selecionar essa cor do texto e já colocar a cor que você quer. Para você colocar cotas contínuas igual no AutoCAD, é só você clicar no ponto inicial, no ponto final, e você vai clicando aonde você quer cotar, que ele vai colocando automaticamente. Eu também vou colocar os textos dos ambientes. Você vindo nessa ferramenta, a opção da configuração dela está aqui no estilo do texto. Então já vou colocar aqui esse estilo. E vou testando qual formato que eu quero usar. Para eu tapar esse vazio aqui atrás do terreno, eu vou usar essa ferramenta de retângulo. Vou vir em preenchimento, vou colocar uma cor toda preta e o traçado eu vou tirar. Pronto, agora a próxima etapa é adicionar os elementos de vegetações, de pessoas. Aqui nessa parte de álbuns, o layout já traz algumas árvores que você pode utilizar. Eu vou então pegar aqui, por exemplo, essa. Vou aumentar a escala dela. E para eu colocar uma transparência nela, é só clicar 2 vezes, entrar nesse grupo, selecionar todas essas linhas, vir em estilo da forma, cores, e aqui eu vou aumentando essa transparência. Lembrando que eu também consigo alterar a cor do objeto vindo aqui em preenchimento e alterando a cor por aqui, nesse círculo. E também eu consigo aplicar a transparência.
E aqui para essa finalização eu vou clicar em arquivo, vou vir em exportar. Aqui você consegue exportar tanto como imagem como PDF, e eu vou exportar como PDF. E aqui nessa janela é a configuração de exportação do PDF. Aqui é o caminho que ele vai salvar. E em páginas, ele vai te perguntar se você quer exportar tudo ou qual página que você quer salvar. A resolução de imagem é importante você sempre colocar em alta resolução para você não perder qualidade. E aqui você pode manter essas configurações como estão. E é só clicar em exportar. Bom, gente, e esses foram os resultados dos 2 cortes. Então fica aí mais uma ideia diferente para você estar mostrando na faculdade ou mesmo para explicar como funciona o seu projeto. Lembrando que é sempre muito bem-vindo sugestões, opiniões, dúvidas que vocês deixam por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.